Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à matéria orações subordinadas substantivas e a classificação delas, né, em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, positiva. E vamos corrigir o texto da página 86, que começa com um texto que diz assim: como um animal é declarado extinto, não precisa ser cientista para determinar a extinção de um animal, mas é preciso seguir uma cartilha rígida de regras. Quando não há dúvida de que o último indivíduo da espécie morreu, esse é o critério estabelecido pela IUCN, International Union for Conservation of Nature, entidade que publica a Red List, uma lista de animais e plantas ameaçados no mundo. A estimativa de risco de extinção não é uma ciência exata, afirma Craig Hilton Taylor, gerente da Red List no Reino Unido. Nós nos baseamos no que sabemos sobre a espécie e suas ameaças, usando informações do passado, do presente e projeções para o futuro, explica. E não precisa ser cientista para determinar a extinção de um animal. Basta fazer a pesquisa e enviar os dados à IUCN, mas é preciso seguir uma cartilha rígida de regras que inclui o levantamento de dados como população, área de ocupação e redução no número de indivíduos, entre outros itens. O material é avaliado por profissionais e pode precisar de complemento. Pode levar meses ou anos até que o animal entre na lista, mas pode esquecer os dinossauros. A Red List só registra as extinções que aconteceram de 1500 a.C. para frente. Quer dizer que os dinossauros não contam. Então vamos lá. De acordo com o que você leu no trecho da reportagem, assinale V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Qualquer pessoa pode ajudar a determinar a extinção de um animal, desde que algumas regras estabelecidas sejam seguidas, verdadeira. Então qualquer pessoa pode fazer isso. É só seguir as regras. Os cientistas se baseiam em informações do presente, do passado e em projeções futuras para a determinação da extinção de animais? Sim. Então também é verdadeira, né? Eles se baseiam nas informações do presente, passado e futuro do animal. A Red List, lista vermelha, resiste à extinção de animais que viveram em qualquer época? Não, porque o dinossauro não entra nessa lista, então é falsa. Aí depois tem a letra B. Releia o período a seguir. Em seguida, classifique a oração em destaque e explique por que ela recebe essa classificação. Quando não há dúvida de que o último indivíduo da espécie morreu. Então a oração é de que o último indivíduo da espécie morreu. Eu tenho aqui uma preposição. Tá? Então, ela só pode ser, tem duas alternativas, ou ela vai ser objetiva indireta, ou ela vai ser completiva nominal, porque são as únicas orações subordinadas substantivas que o uso da preposição é indispensável, tá? Então, por exemplo, quando não há dúvidas, se eu parar a oração aqui, você vai perguntar dúvidas de quê? Aí eu vou te responder de que o último indivíduo da espécie morreu. Só que eu tenho que olhar para a palavra dúvidas. Dúvidas é um substantivo, e substantivo é nome. E o complemento nominal, ele se refere a um nome. Então, se eu tenho um nome, e a pergunta é feita a esse nome, essa oração vai ser oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá? Então, aqui está a resposta. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, pois complementa o sentido do substantivo dúvidas. Dúvidas de quê? De que o último indivíduo da espécie morreu. Vamos para a letra C. Que prejuízo haveria para o período apresentado na atividade anterior, caso a oração em destaque fosse suprimida? Se eu falasse só assim para você, quando não há dúvidas, e parasse aí, você ia perguntar dúvida de quê? Né? Então, as informações da oração principal ficariam incompletas. O leitor não saberia de que dúvida se trata. Ele ia ficar com a dúvida. Dúvida de quê? Olha a minha pergunta aí. De quê? Dúvidas de quê? Então, o leitor não saberia que dúvidas se tratam. Aí depois eu tenho aqui, classifique as orações em destaque. Vamos lá. Gostaria de saber qual é o animal mais ameaçado de extinção. Então, eu tenho aqui, gostaria de saber uma oração principal. Qual é o animal mais ameaçado de extinção? Oração subordinada. Então, eu vou fazer a pergunta ao ver. Gostaria de saber o quê? Então, a pergunta é o quê?
tá? Eu não tenho preposição na minha resposta, tá? Então, o qual é o animal mais ameaçado de extinção seria o quê? O objeto direto da oração principal. Se ele é o objeto direto da oração principal, ela vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Porque qual é o animal mais ameaçado de extinção? É objeto direto. Vamos para outra frase. Tenho dúvida de que os animais selvagens estejam protegidos. Tenho dúvida, tá? Se eu parar a oração aí, você vai perguntar de quê? Ó, de quê? A minha pergunta tem uma preposição e a minha resposta também. De que os animais selvagens estejam protegidos. Só que dúvida é um substantivo. E o substantivo, o complemento nominal, ele se refere a um substantivo. Então, de que os animais selvagens estejam protegidos é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. A questão é se os cientistas disseram a verdade ou não. A questão é, reparem que na primeira oração, na oração principal, eu tenho um verbo de ligação. Então, eu falei na outra aula que toda vez que eu tiver na oração principal um verbo de ligação, a oração vai ser oração subordinada, substantiva, predicativa, né? Porque a segunda oração é um predicativo do sujeito. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. E reparem que todas as orações subordinadas substantiva, elas começam sempre com a conjunção que ou se. Então, aqui, ó, é a conjunção se.